E, porra, vamos falar de 2019 então? Vamos. Tu gosta de Ano falar bom. de 2019, né? Foi um ano importante, né? Que foi para a história do clube, né? Foi um ano que a gente estava chegando e, na verdade, a gente começou um processo de transformação do clube, eu diria que em todos os aspectos, né? Acho que foi um ano fantástico, mágico no futebol, mas também foi o início de uma transformação no clube, na área social do clube, muito importante. Quem frequentava o clube naquela época e quem frequenta o clube hoje sabe que é completamente diferente. A gente começou a resgatar também os esportes olímpicos, porque o Flamengo é mais do que futebol. A gente começou a fazer o Flamengo de novo forte em uma série de esportes que o Flamengo tinha praticamente abandonado, né? E na parte financeira, que é o que dá suporte para tudo aquilo, né? E contratar Jorge Jesus, meu irmão. Aí o que acontece quando tu contrata-se Jorge Jesus? O cara faz aquele ano incrível e vira um fantasma depois, meu irmão. Toda hora. Bom, já teve agora? Já estão pedindo Jorge Jesus de novo? Não. Acho que é. E nós estamos lá agora com o Felipe Luiz e eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um técnico para ficar muito tempo no Flamengo. Cara, que legal ouvir isso daí, cara. Porque o Flamengo tem uma característica interessante que é essa de dar certo com os técnicos meio que porra, casa, o Andrade. Né? Da casa. Pois é. Então Cláudio Coutinho, quando sai aí a gente bota um jogador para poder ficar no lugar dele, aí depois você bota o Carlinhos, historicamente tinha isso, né? Quando saiu o Coutinho tem o Carpegiani, né? Aí você tem a história do Carlinhos, violino, né? E tal. Tem vários técnicos famosos do Flamengo que foram campeões no clube, que foram jogadores do clube, né? Bom, mas aí voltando um pouquinho lá pro Jorge Jesus. Vamos lá. Pô, cara, o que tu sente toda vez? Assim, rola. Putz, vamos lá. Rolou pressão, né? Teve o lance. Vai mudar de técnico, vem todo mundo. Porra, Jorge Jesus. Obviamente, por causa de 2019. Primeiro que se eu sou ele, eu não venho, não, sinceramente. Porque a chance de não ser um 2019 é gigantesca, né? Porque, sei lá, é simplesmente outro momento. É diferente, né? E aí eu preferiria me manter no lugar, no patamar de ídolo, de certa forma, e deixar que é desse jeito. Mas enche o saco o tempo inteiro, a torcida deve perturbar e em que medida essa pressão da torcida aí realmente penetra na decisão, na tomada de decisão, para ir atrás ou não de uma pessoa como Jorge Jesus, por exemplo? Entendi. Assim, cara, quando a gente montou, vamos dizer assim, o nosso plano lá no Flamengo, a gente queria que o Flamengo jogasse, que é essa mesma filosofia de jogo que hoje você vê com o Felipe Luiz, né? Flamengo jogando de forma proativa, tentando pressionar o adversário, colocando o adversário no campo dele. Mas assim, tem um choque de realidade. A gente, quando chega lá e olha para o nosso plantel, a gente sabia que a gente ia precisar reforçar o nosso plantel para poder propor o jogo da forma com que o Flamengo passou a propor o jogo com o Jorge Jesus. A gente começa com o Abel e a gente começa reforçando mais os jogadores da frente, do meio campo para frente. Se você lembrar, na primeira janela, a gente pega Bruno Henrique, Gabigol, pega Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tinha no mercado. Mas a verdade, o nosso foco era reforçar o ataque. Muito bem. A ideia era sofrer, tentar passar as primeiras fases da Libertadores e para numa segunda janela, depender de como a gente evoluísse e as perspectivas que a gente tivesse de recursos novos, enquanto a gente pudesse trabalhar o crescimento das receitas do clube, para a gente fazer uma segunda janela mais forte e aí podendo qualificar também a defesa para que a gente pudesse jogar de uma forma mais proativa, pressionando o adversário, porque você precisa ter uma defesa sólida, que é o que o Flamengo está tendo hoje. Você vê, o Flamengo, por exemplo, jogou a Copa do Brasil, a gente teve 10 jogos, tomou 2 gols, né, na Copa do Brasil.
A final impecável também. Tomamos um gol no primeiro jogo da final contra o Atlético, tomamos um gol do Palmeiras. Fora isso, nós não tomamos gol nenhum, sempre ganhando os nossos jogos, com exceção do empate aqui contra o Corinthians. Então, assim, mas para jogar dessa forma, precisa qualificar muito a defesa, e a gente foi qualificar já na segunda janela, quando a gente trouxe 2 laterais, trouxe o Rafinha, trouxe o próprio Felipe Luiz, e a gente queria contratar na época o Léo Pereira. A gente não conseguiu contratar o Léo Pereira, a exigência lá da época do Atlético Paranaense era muito grande. A gente foi procurar no scout um zagueiro e acabamos encontrando o Pablo Mari, que foi um grande achado pra gente também. E aí a gente pôde começar a jogar da forma propositiva que eu estava falando que a gente queria jogar. Então foi tudo devidamente pensado, planejado, e aí nessa segunda fase aí cabe um técnico como o Jorge Jesus, que gostava de jogar dessa forma. E o nosso scout foi procurar técnicos que jogavam dessa forma. Entendi. Faz todo sentido, né? E aí, tá bom. Mas aí, vocês... E lidar agora com o fato dele se tornar esse um fantasminha? Na verdade, as pessoas ficam guardando na memória, quer dizer, o ano de 2019... e que foi um ano mágico, realmente. Mas, para ser sincero com você, e eu não estou com isso querendo diminuir em nada o trabalho do Jorge Jesus, que foi um trabalho excepcional, fantástico no Flamengo, mas a competitividade, na minha maneira de ver, do futebol brasileiro como um todo em 2019 era muito menor do que é hoje, por vários fatores. Hoje a gente tem SAFs que fazem um investimento muito maior, um nível de investimento muito grande, e com isso conseguem trazer jogadores muito mais qualificados, na média, para poder atuar no Brasil, né? A própria forma com que a gente propôs o jogo lá em 2019, em que a gente usava linhas altas, marcando a saída de bola dos outros times. Se você for ver, como a grande maioria dos times, quando perdia a bola, ele recuava e ia receber o seu adversário no seu campo, marcando o adversário no seu campo. Era essa a forma de fazer. Então, assim, foi meio que uma surpresa a forma do Flamengo jogar para muitos dos clubes que jogavam contra o Flamengo. O Flamengo começou a pressionar a saída de bola deles lá no campo adversário. E quando tu via acontecendo, o que tu sentia? Acho muito legal. Porra, ainda mais que a gente ganhava os jogos todos, praticamente enfileiramos um monte de vitória. Foi bom demais. Mas a verdade é que hoje, praticamente quase todos os clubes da Série A, por exemplo, jogam dessa forma. Então, assim, o Brasil, aqui no Brasil, os clubes começaram também a trazer técnicos da escola lá de fora, e não existe mais essa diferença tão grande da forma de jogar em relação àquela forma de jogar que a gente começou a utilizar em 2019. Então, assim, seja pelo nível de investimento, seja nos jogadores, seja pela própria forma com que os clubes resolveram adotar de trazer novos técnicos de fora, do Brasil e tudo isso, eu acho que hoje o nível de competitividade é muito maior. Então, assim, voltando a dizer, acho que foi excepcional o trabalho que o Jorge fez à frente do Flamengo, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como teve no ano de 2019, depois que ele chegou. Faz todo sentido mesmo. Por isso mesmo que eu acho que era melhor não vir, sabe? Eu acho que a torcida deveria, inclusive... Bom, quem sou eu pra falar pela torcida, né? Eu, como torcedor, eu sinto que, tá bom, eu prefiro que ele fique nesse lugarzinho aqui, que é um sentimento bom e não tem risco. Sabe quando tu não quer que saia o segundo filme do teu filme favorito? Deixa quieto ali, pô.